Só um pouquinho. Não estava com problema aqui no YouTube. Boa noite, gente. Vocês estão vendo aqui agora? Estão vendo a imagem? Então, só vou repetir aqui, tá? Porque eu acho que o pessoal do YouTube não viu. Então, boa noite. Esse aqui é o Dr. Leandro. Então, obrigado, gente. Vocês que me deram a dica aqui. Agora já melhorou, tá? Já apareceu aqui. Vê se está funcionando agora, Mônica. Então, o Dr. Leandro é um gastroenterologista, se não for o melhor do Brasil, pelo menos o melhor de Minas ele é. É um grande amigo. Ele é meu cunhado, para minha sorte. Então, eu comecei a conhecer o trabalho dele e realmente eu vi que fazia muita diferença. A gente tem uma equipe multidisciplinar que presta. Depois de muito implorar, porque ele tem a clínica dele, assim, não precisa de muita nada. Depois de muito implorar, ele veio atender na The Clinic um dia da semana para eu conseguir mandar meus pacientes para ele. Ele não tinha horário na clínica dele. Né? Então, eu queria agradecer a sua presença enormemente. É uma honra para mim, Leandro. Eu queria que você se apresentasse. Então, agora ele vai se apresentar. Tá, gente? Grande satisfação, a honra é minha. Momento especial. Eu me formei eu entrei na minha residência de clínica médica, entrei na residência, fiz 2 anos de gastroenterologia, endoscopia e patologia. Depois, ao final, eu tive a oportunidade de fazer um 3º ano na residência opcional, e eu acabei passando nessa prova e fiz um 3º ano. E esse 3º ano foi muito importante, porque foi um momento de consolidar, assim, com mais calma, o que a gente tinha aprendido, né? E foi um ano que eu tive a oportunidade de entrar em contato com o transplante hepático. No 3º ano tinha lá uma matéria optativa de transplante, que era de 3 meses de duração. Eu me apaixonei imediatamente pelo transplante e acabei fazendo um curso de formação 1 ano a mais em transplante hepático, lá com o grupo do HC, onde eu aprendi praticamente tudo, né? Então, essa foi a formação mais habitual mesmo do médico, né? Depois eu fui fazendo uma assim, e depois acabei, né, que é um equipamento bem legal, especialmente na doença hepática gordurosa, que a gente pode discutir um pouco sobre ele depois. E umas outras coisas que apareceram, assim, que foram super legais. Eu passei um período em Portugal com um grupo de transplantes lá do Centro Hospitalar do Porto, já agora recentemente, que foi uma troca de experiências bem importante. Enfim, são mais ou menos uns 20 anos aí nessa área que eu amo muito e nessa profissão. É verdade que eles te deram um grau de mestre, de tanto que era bom seu currículo lá em Portugal, Leandro? Bom, também. A prova na Universidade de Nova de Lisboa e na verdade, eu fui lá, eu cheguei até lá assim, achando que era só uma conversa e tal, mas na verdade eles me colocaram lá subitamente numa banca examinadora e deram tiro para todo lado, mas eu consegui me defender bem e acabei defendendo meu título de mestre lá. A defesa do meu currículo, gostaram do meu currículo, me deram o título de mestre, foi uma coisa bem legal também. Então, Leandro, hoje o nosso tema, o tema dessa live é esteatose hepática, né, que é o fígado gorduroso. Chamem as pessoas para assistir, gente, manda um aviãozinho, chama todo mundo, que essa vai ser a live do ano desse assunto. Então, se vocês não estão aí, chamem as pessoas, tá? Vai ficar salvo no YouTube de outra forma e vai ficar salvo no Instagram se eu conseguir. Bom, então, hoje vamos desconstruir aquela velha frase: meu amigo, você está com gordura no fígado, corta a gordura da sua dieta, né? Então, eu gostaria que quando acabar essa live, vocês entendam um pouco mais sobre essa frase que os meus pacientes escutam de rotina dos seus médicos, gastroenterologistas, e no médico que faz ultrassom, porque ele fala assim: tá com esteatose aqui, não tem cura, é só acompanhar. Tá? Então, nós vamos tentar primeiro explicar mais ou menos o que é a tal gordura do fígado, Leandro. E assim, primeiro só esteatose. O que é isso? Bom, então a esteatose é isso, é uma infiltração gordurosa hepática, geralmente ela é decorrente de problemas metabólicos, né? Uma grande parte, a maioria dos pacientes obesos acabam tendo uma infiltração gordurosa no fígado,
pacientes com dislipidemia, hipertensos, né? E o fígado vai ficando gorduroso, e essa esteatose hepática, ela é uma situação assim que é totalmente anormal, né? O fígado vai se adaptando no primeiro momento a essa deposição de gordura, mas se isso se perpetua ao longo do tempo, isso pode causar lesão hepática, inflamação crônica, fibrose e cirrose hepática, né? Existem algumas causas secundárias de doença hepática gordurosa, por exemplo, doença celíaca, algumas doenças genéticas, coisas assim, mas esses casos são casos bem raros, assim, na maioria das vezes, a esteatose hepática é decorrente mesmo de problemas metabólicos, né? O mesmo paciente que está diabético, que está obeso, que está hipertenso, né? Não só no fígado, né? O acúmulo de gordura visceral é sistêmico, né? Coronárias, artérias, nobres e tudo, e então é isso que Vocês acontece. estão escutando bem, gente? O pessoal está falando que a gente está com eco. Ah, eu vou trocar então. É o melhor fone, querida. É o da Apple. Que é o melhor que eu tenho. Se tiver um melhor do que esse, você me fala que eu não tenho. Eu vou ver se tá com eco para vocês. Eu vou trocar o meu fone. Eu acho que o Leandro, sua sala tá muito escura, viu, Leandro? Porque no Instagram não tá conseguindo. Vou trocar meu fone para eu ouvir melhor. Deixa eu ver se foi esse aqui. Vocês não escutam mais bem. Então, da Apple não tá bom. Vamos usar o Tupiniquim. Prioridade é vocês ouvirem bem. Então, vamos ver se melhorou esse eco aí que vocês estão falando. Leandro, então, hoje, me fala assim, na fila de transplante hoje, quais são as 3 principais causas de transplante hepático no mundo? A principal, isso varia de país para país, mas a principal causa é a doença hepática alcoólica, né? A segunda principal causa vai assumindo esse lugar a doença hepática gordurosa, a esteatose hepática, e depois nós ainda temos muitos casos de hepatite C, né? Mas o que a gente observa é mais hepática alcoólica, né? As pessoas realmente bebem muito, né? E a doença hepática alcoólica é um outro fator que acaba resultando também em esteatose hepática. A gente tem observado uma redução enorme do número de casos de hepatite C, porque o tratamento da hepatite C evoluiu muito, então hoje a maioria dos pacientes com hepatite C obtém cura e não precisam mais ser transplantados, e a gente vem observando uma explosão de pacientes com doença hepática gordurosa, que evoluem com fibrose, cirrose hepática, e vão buscar o centro de transplante para tentar transplantar os seus fígados. Então, realmente essa aí é uma situação muito grave que a gente está enfrentando, inclusive porque o paciente que chega para transplante hepático por causa de cirrose hepática metabólica, eu chamo assim, que é essa esteatose hepática, é um paciente dificílimo de transplantar, né? Porque é um paciente que chega obeso, é um paciente que chega diabético, que chega dislipidêmico, que já tem coronariopatia. Então, assim, existe uma rota de colisão nos transplantes hepáticos, que é justamente isso, quer dizer, cada vez mais nós estamos tendo pacientes com doença hepática gordurosa que buscam transplante, mas problemas metabólicos sistêmicos que acabam impedindo o transplante. Então, o que nós temos que fazer, endocrinologistas, hepatologistas, é trabalhar muito forte. Os pacientes também têm que tomar consciência para a gente evitar que o paciente precise buscar um grupo de transplante, porque pode ser que ele chegue lá e ele não possa ser transplantado. E como é que a gente sabe que está com gordura no fígado? Como é que faz o diagnóstico disso? É só com ultrassom? É com exame de sangue? Como é que é? Eu acho assim que se a gente sair aqui dessa live, as coisas assim, bem definidas na cabeça das pessoas, isso já vai ser muito bom. A primeira coisa é que gama GT alta não é uma bobaginha, assim. Não, essa gama GT aí não é nada, isso não tem nada a ver. Isso é um erro de interpretação, né? De fato, a gama GT é uma enzima que nem sempre quer dizer problemas de fígado, mas normalmente ela quer dizer problemas de fígado. E uma tem gama GT elevada, ela está com algum problema. Ninguém tem gama GT hepática elevada.
boa, né? E na maioria das vezes, esse problema é a doença hepática. E geralmente é assim, às vezes acontece da pessoa ter alguns sintomas, um desconforto assim do lado direito, um mal-estar geral, mas normalmente o paciente é assintomático, vai fazer uns exames de check-up, alguém, por sorte, pede lá umas enzimas hepáticas, TGO, TGP, gama-GT, e encontra uma alteração enzimática. E a partir daí, esse paciente vai acabar caindo no ultrassom abdominal, e o ultrassom abdominal vai demonstrar quase sempre o diagnóstico de doença hepática gordurosa. Tem exame melhor, Leandro, para quantificar a gordura no fígado? Porque eu percebo muito que às vezes o paciente tem esteatose e tem até esteatohepatite laboratorial, está obeso. Eu sei que o ultrassom é examinador dependente, né? Mas tem exame melhor para quantificar isso? E outra pergunta, alguns pacientes já têm cirrose inicial e não sabem, e às vezes no ultrassom isso não aparece muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do exame, se fosse melhor, para ter certeza, né? E com essa relação à cirrose, né? A cirrose ela é um processo progressivo, que tem que ser olhado desde o início, correto? O exame de triagem, ele tem uma sensibilidade relativamente boa, uma sensibilidade assim de uns 70%, mais ou menos, é um exame de baixo custo, disponível e que não tem efeito colateral nenhum, né? Mas o ultrassom abdominal, ele tem algumas falhas. Para aquele paciente que tem doença hepática gordurosa leve, o ultrassom não detecta, né? Aí não é uma questão do operador, o aparelho simplesmente não consegue detectar os pacientes com esteatose hepática leve. Então, se você tiver uma gama-GT, ela é ultrassom, porque o ultrassom simplesmente pode não ter detectado essa gordura no fígado. Mas existem, evidentemente, métodos bem mais modernos para quantificar essa esteatose hepática. Aliás, o ultrassom abdominal não é um bom método de quantificação. O ultrassom abdominal ele serve assim para dizer, tem esteatose hepática ou não tem? Quando o ultrassonografista coloca leve, moderada, acentuada, isso assim, não tem muito respaldo. A capacidade de quantificar do ultrassom é muito, muito frágil, né? Aí, uma vez o paciente com o diagnóstico de doença hepática gordurosa, existem dois métodos que quantificam um pouco melhor. Um deles é a ressonância magnética de abdômen, que é um exame que a gente não usa muito pelo custo, um exame desagradável de fazer. O radiologista tem uma técnica para quantificar a quantidade de gordura no fígado, é um método semi-quantitativo, né? E um método excelente para quantificar a gordura no fígado é o FibroScan, né? Então, o FibroScan é um exame não invasivo que veio para substituir a biópsia hepática. É uma sonda que a gente gosta entre as costelas e ela manda uma vibração no fígado e da maneira como essa vibração vai dizer para a gente se o paciente tem esteatose hepática ou não, e se tiver, se essa esteatose é leve, moderada ou acentuada. Então, são esses métodos que a gente usa, ultrassom sempre, e a depender do caso, uma ressonância ou um FibroScan. Leandro, sua internet aí não tá bacana, tá travando direto. Se você tiver muita coisa aberta no computador, fecha. Deixa eu fechar aqui, então. Fecha tudo que tiver aberto no computador, WhatsApp, deixa só o StreamYard, isso aqui que a gente tá fazendo. Porque no Instagram tá ótimo. No Instagram ninguém tá te vendo, tá escuro. Você tá com a luz pelas costas, o pessoal quer te ver. Eu só tô pedindo aqui pra te ver. O pessoal tá falando que tá travando muito aqui no YouTube. Tá, você tá travando. Ele vai olhar aqui, tá, gente? Porque tá bem travado, né? Eu tô vendo aqui, a imagem dele tá travada aqui. E hoje o Instagram tá ótimo. Ah, sempre ao contrário. Aqui, ó, tá vendo como tá escuro no Instagram? O pessoal quer ver você. Xixi luz no seu rosto. Aqui no Instagram tá ótimo mesmo, Eu vou pedir. O som no Instagram tá muito bom. Então, se vocês tiverem dificuldade de acompanhar no Instagram, que o som lá tá muito bom, tá? Assim essa música, né? Isso. Melhorou. Aí, ó. Estão vendo o Dr. Leandro agora, gente? Tá escurão mesmo aí. Aí, Clóvis. O Instagram tá enchendo, por que tá ruim? Você podia sair daqui e voltar de novo. Sair da sala e voltar de novo. Quer ver, Leandro? Ó.
Vou te tirar e você entra de novo, tá? Para ver se melhora. Uhum. Então vai. Peraí, eu vou te tirar. Agora eu vou pôr de novo. Pronto. Tá travando mesmo. Vamos ver. Então vamos lá. Eu tô vendo ele agora. Tá? Então deixa tudo fechado. O máximo de coisa fechada. Vamos ver se a internet ajuda, gente. Bom, e no Instagram, olha para o Instagram, todo mundo te acompanha agora que o povo tá te vendo aí. Boa noite, gente. Então, pessoal, nós estamos falando aqui sobre esteatose hepática, sobre gordura no fígado, o tanto que o ultrassom é ruim, né, para quantificar a gordura no fígado. O Leandro está falando de um exame chamado Fibroscan. Né? Esse exame é fácil de fazer? Não tem no SUS, tem no convênio, alguém faz, como é que é? Você faz esse exame? A gente tem uma clínica, a gente faz o exame, alguns convênios cobrem o exame, outros não. No SUS ainda não é um exame disponível, né? É importante frisar que existem outros métodos também para quantificar, para avaliar fibrose hepática. Tem alguns métodos ultrassônicos, que são um pouco diferentes. A própria ressonância magnética também, ela tem essa modalidade de fazer uma elastografia hepática. Então, assim, com todos os exames disponíveis, de uma maneira ou de outra, o paciente acaba conseguindo fazer. Não é um exame tão caro, é um exame invasivo, não invasivo, não tem risco nenhum. Então, é uma técnica bem interessante, assim, e que ela tem impacto na conduta, né? É muito importante a gente diferenciar o paciente com esteatose hepática pura daquele paciente que tem inflamação, daquele paciente que tem fibrose hepática ou que tem cirrose hepática. E olhando a esteatohepatite, então é diferente de esteatose. Então, explica só para o pessoal o que é a diferença, porque quando a gente está estudando, né, pessoal, às vezes a pessoa pensa, gordura no fígado não tem problema nenhum. Peraí, cara pálida, né? Começa com a gordura no fígado, depois pode piorar, inflamar e virar uma esteatohepatite. A esteatohepatite, a porcentagem de pacientes que evoluem para cirrose e da cirrose para o câncer de fígado depois, vai só piorando. Não é isso, Leandro? Então, o que é a esteatohepatite? Exatamente. Então, a doença hepática gordurosa, ela é um espectro, né? Então, você tem uma fase inicial da doença, que é a esteatose hepática. Então, a esteatose hepática, que a gente chama de esteatose hepática pura, é aquela pessoa que tem gordura no fígado e ponto final. Bem, alguns pacientes vão evoluir para esteatohepatite, ou seja, tem um quadro um pouco mais grave, em que o excesso de gordura no fígado leva a um processo inflamatório no fígado e, portanto, desenvolvendo uma forma de hepatite. Quando a gente fala hepatite, a pessoa geralmente pensa hepatite B, hepatite C, mas não, várias doenças hepáticas levam a hepatite. Hepatite quer dizer simplesmente inflamação do fígado. E então a esteatohepatite é uma fase a seguir da esteatose hepática, ela é mais grave, porque o fígado está sendo danificado por um processo inflamatório crônico. Passando mais um bocadinho de tempo, você passa a ter a esteatofibrose, ou seja, essa inflamação começa a gerar cicatrizes, e essas cicatrizes começam a danificar a estrutura do fígado. E se nada for feito, esse paciente vai acabar evoluindo com a cirrose hepática, né? Que é aquele fígado todo endurecido, todo deformado, né? Um fígado que já está evoluindo com complicações graves. E dentro do espectro da cirrose hepática, a gente tem aquela cirrose hepática inicial, que é uma cirrose ainda manejável, e a cirrose hepática avançada, que é quando a pessoa já tem varizes de esôfago, barriga d'água e confusão mental, uma série de problemas que aí já é um paciente que a gente vai ter que pensar na possibilidade de transplante. Então, a doença hepática gordurosa é um espectro que vai de uma esteatose hepática pura até uma cirrose hepática, a depender da evolução, e se o paciente não for tratado adequadamente. Como é que chama a sua clínica? O pessoal está perguntando aqui, Leandro. Bom, a minha clínica pessoal é a Gastro Belvedere, eu atendo ali no Belvedere, pertinho do BH Shopping, e nós trabalhamos juntos lá também na The Clinic, né Janaína? Que é onde eu atendo os pacientes também. Então, ele tem 2 lugares que ele atende em Belo Horizonte, e você atende online também, não atende, Leandro? Tem online. Para agendar, o telefone da The Clinic eu até coloquei aqui, esse aqui para vocês. Estou colocando aqui no YouTube, é 3198-113-7721. No meu Instagram, na bio tem, tá? O telefone, se quiser agendar com ele. Olhando aqui, então assim, a gente já entendeu o que é esteatose. Acho que todo mundo já entendeu o que é a gordura no fígado.
Você falou que é uma doença metabólica. Por que você falou isso, então? Eu queria ouvir de você quais são as doenças que andam juntas com a esteatose, o que ela significa no sentido metabólico da palavra, então, para o paciente. Exatamente como a gente já vinha discutindo no começo, quer dizer, as doenças que andam juntas são as doenças metabólicas de uma maneira geral, né? A hipertensão arterial, o diabetes, a dislipidemia, especialmente a hipertrigliceridemia. Então, assim, esse complexo, o paciente tem um estilo de vida, né? É um estilo de vida altamente inflamatório, é um paciente que geralmente não realiza atividade física, que tem uma dieta rica em carboidratos, né? Então, isso acaba resultando numa reação metabólica, hormonal no organismo, que resulta no acúmulo de gordura visceral, e esse acúmulo de gordura visceral vai danificar o fígado, né? São pacientes que têm insulina alta, resistência à insulina, né? Um depósito de glicogênio muito elevado no fígado. Então, assim, a doença hepática gordurosa, ela faz parte desse espectro da síndrome metabólica, que é constituída por esteatose hepática, hipertensão, dislipidemia, colesterol alto, triglicéridos e o diabetes. Estou tentando colocar aqui algumas doenças relacionadas aqui, vê se você está enxergando aqui. Leandro, na tela, obesidade, gota, né, ácido úrico alto, esteatose, acantose, que é a axila escura, que é o sinal de resistência insulínica, ovário policístico, e aí as doenças que vêm depois, né, Alzheimer, câncer, a hipertensão também vem, algumas pessoas têm ferritina aumentada, né, e não é por hemocromatose, não é por excesso de ferro, né, é muito comum os pacientes chegam para a gente com ferritina, que é uma proteína de inflamação, de 800, e aí faz uma dieta, emagrece, melhora a alimentação, vai para comida de verdade, e essa ferritina cai. Porque tem uma doença, né, Leandro, que chama hemocromatose, não é? Mas é diferente. Explica um pouquinho sobre a ferritina, Leandro. Como que a ferritina, quando que ela é marcador de inflamação e de resistência insulínica, e quando que realmente a gente precisa preocupar com a ferritina alta? Todo mundo pergunta isso no Instagram, e os pacientes sempre querem saber isso. Exatamente, e só completando, né, a apneia obstrutiva do sono, né, que o paciente vai ficando obeso, vai ficando com a apneia obstrutiva do sono, aí não dorme, e aí fica todo inflamado, né, então é um outro fator que a gente vê muito, né. Mas a questão da ferritina realmente foi uma confusão que ocorreu durante muitos anos, né? Na verdade, a doença hepática gordurosa é uma das doenças hepáticas mais recentemente descritas, né? Até uns 20 anos atrás, a gente nem sabia que ela existia, né? Os pacientes eram classificados como portadores de cirrose criptogênica. Criptogênica quer dizer de causa desconhecida. E depois ninguém sabe o que é, que foi nome bonito, né? Idiopático, idiopático. Que não sabe a causa. Nós sabíamos a causa, e era um percentual importante, mais ou menos 30% dos pacientes eram investigados, e não se sabia o que estava acontecendo, e esses pacientes evoluíam para cirrose hepática, né? E depois, então aí, quando foi se entendendo melhor sobre a doença hepática gordurosa, a gente foi ver que a maioria absoluta dos pacientes com a tal cirrose criptogênica, na verdade, eram portadores de doença hepática gordurosa. E uma outra confusão que houve ao longo do tempo foi essa questão da ferritina, porque a ferritina é um marcador inflamatório. Né? O paciente com doença hepática gordurosa é um paciente que tem um estilo de vida que o mantém num processo inflamatório crônico, né? Uma dieta rica em carboidratos, uma má qualidade de sono, falta de atividade física, etc. Então, aí a ferritina sobe. Né? Então, a ferritina sobe não como uma doença especificamente, mas como um marcador de inflamação. Agora, existe uma outra situação, que é uma doença genética chamada hemocromatose hereditária. Essa doença ela independe da presença de gordura no fígado, a pessoa nasce com um problema genético, em que ela vai acumulando ferro progressivamente no fígado, então ela vai ficar também com a ferritina alta. Entretanto, o paciente com doença hepática gordurosa, ele geralmente assim, tem uma ferritina alta, mas não excessivamente alta, e ele tem, normalmente, uma saturação de transferrina, que é um outro exame laboratorial simples, normal. Enquanto que o paciente com hemocromatose hereditária, ele vai ter uma ferritina muito elevada, né, geralmente acima de 1.000, 2.000, e uma saturação de transferrina muito elevada também. Essas são situações muito importantes de serem diferenciadas, porque o tratamento da hemocromatose hereditária é um tratamento por sangrias, assim, você tem que tirar pessoa como se estivesse fazendo umas doações de sangue, assim, de tempos em tempos, enquanto o tratamento da doença hepática gordurosa é primariamente a mudança no estilo de vida. Ô, Leandro, o nutricionista pode pedir FibroScan ou só o médico? A Tânia está perguntando aqui para você.
Não, esse é um exame que ele é restrito à solicitação médica mesmo, assim. O Ângelo quer saber se ele consegue consultar com você de Portugal. Consegue, tranquilamente. É só ligar lá para a clínica e agendar uma telemedicina. Ó, o pessoal confunde um pouco, as pessoas têm medo de ter glicogênio, né? Então, como é possível saber se o fígado está com excesso de glicogênio? Então, o glicogênio, pessoal, ele, na verdade, isso é normal, tá? O fígado, ele armazena glicogênio, é um armazenamento que a gente faz para poder liberar glicose no jejum. Isso é saudável, é fisiológico. O fígado tem um limite, né, de guardar glicogênio. A partir daquele limite, se continuar chegando e a insulina estiver alta, o que ele faz, Leandro? Transforma em gordura. Transforma em gordura. Então, o excesso de carboidrato vira gordura. A frutose, por exemplo, especificamente a frutose, é um que vira sempre gordura no fígado. A frutose, o único órgão que lida com a frutose, que resolve a frutose, fora o intestino delgado, que usa ela como fonte de energia, quando sobra para o fígado, que com a dieta atualmente, né, de suquinho, suco de uva integral, refri, cervejinha, açúcar, ketchup, fast food, isso aí, gente, sobra muita frutose para o fígado resolver. No fígado, a frutose vira ácido úrico, aí o povo fala assim, tá com gota, para de comer feijão, para de comer carne. Não é açúcar, é bebida alcoólica. Na bebida alcoólica tem o álcool, vira ácido úrico no fígado também. Ou gordura. Então, as pessoas quando vão para o médico, o que você fala para o paciente quando ele chega para você? Você não deve parar de comer gordura? Quando ele vai com esteatose hepática, gordura no fígado? Esse é um problema terrível, né? Assim, eu acho que a origem desse erro, né, conceitual que tem na população, primeiro foi essas informações que intoxicaram a cabeça das pessoas ao longo dos anos, que a gordura faz mal, que não pode comer gordura, né? Desde a década de 70, a gordura foi demonizada, então ninguém mais come gordura. E o que se observou de lá para cá foi uma explosão de obesidade. Por quê? Porque as pessoas tiraram a gordura e substituíram por carboidrato, então começaram a ficar terrivelmente obesas, né? Então, esses foram estudos que foram publicados na época, que foram mal interpretados, e isso foi maciçamente divulgado na imprensa, o quanto que a gordura faz mal, e, na verdade, essa mudança na alimentação que veio de lá para cá foi altamente prejudicial para as pessoas, né? E o segundo problema que eu acho que as pessoas pensam isso é que é uma visão assim meio cartesiana. Eu como gordura, a gordura vai para o fígado. Pronto, é isso. Se eu como gordura, ela vai para o fígado. Mas, na verdade, não é isso, né? É um processo metabólico mais complexo do que isso, né? E, na verdade, o que vira gordura no fígado, digamos assim, entre aspas, é uma ingestão em grande quantidade de carboidrato. E é interessante porque os pacientes, às vezes, são muito resistentes em mudar o estilo de vida. Você encaminha para um grupo, um endocrinologista, um nutricionista especializado, olha, você tem que fazer uma dieta low carb, etc. Aí a pessoa, tudo bem, eu vou fazer e tal. Olha, o problema é o carboidrato, você precisa reduzir o carboidrato. Aí, 6 meses depois, o paciente volta, vê ultrassom, esteatose hepática, tudo igual. Disse, doutor, eu não entendo como que eu posso ter gordura no fígado. Eu cortei a gordura inteirinho. Mas eu já te expliquei que o problema não é a gordura no fígado. Então, é um problema conceitual mesmo, vindo de uma divulgação errônea de informações e também essa visão que a pessoa tem. Gordura vira gordura. Fosse assim, era fácil, né? Mas o corpo não funciona não é tão simples assim, né? Então, assim, Pode falar. Eu queria destacar, assim, eu acho que existem 3 marcos na história da doença hepática gordurosa que são muito importantes. O primeiro marco foi entender que a doença existe, foi descobrir que a doença existe. Isso tem mais ou menos 20 anos. Como eu estava dizendo anteriormente, esses pacientes eram todos classificados como cirrose criptogênica, né? E o tratamento era totalmente inadequado, inclusive alguns protocolos na época propunham usar corticoide para esses pacientes com cirrose criptogênica, e o corticoide é gerador de gordura no fígado. Então, né, assim, a gente estava completamente no escuro naquela época. Então, esse foi um marco. Entender que a gordurinha no fígado não é gordurinha coisa nenhuma, é uma doença séria que pode causar complicações graves, né? O segundo marco, que é muito recente, foi a percepção de que esteatose hepática tem tratamento,
né? Porque a aula mais chata do congresso era a aula de esteatose hepática, porque ficava lá um sujeito em pé, mostrando um slide com 1000 setas, citocinas e 1000 coisas metabólicas, e a gente saía da aula com a cabeça cheia de metabolismo e com o bolso vazio de tratamento. Aparentemente não tinha tratamento, ficava todo mundo esperando o tal remédio que ia surgir, que ia derreter a gordura no fígado. Mas eu era jovem nos congressos, eu falei, gente, isso é impossível, um remédio que derreta gordura no fígado. Se isso ia acontecer, o mundo vai mudar, assim, de uma maneira... Né? Então, assim, ficava o povo esperando a tal remédio que ia derreter a gordura no fígado, né? Então, recentemente, os especialistas entenderam que a doença hepática gordurosa tem tratamento, e que esse tratamento, ele é baseado em mudança de alimentação, atividade física regular e alguns medicamentos que podem dar uma ajuda, né? Mas o ponto central é trabalhar a alimentação correta e atividade física regular. Então, é um tratamento trabalhoso para o médico, tem que ter paciência, tem que ter formação, tem que ter preparo para isso, e um tratamento trabalhoso para o paciente. Ele tem que entender que ele precisa mudar o estilo de vida antes que seja tarde, antes que ele vá lá para a fila do transplante, onde ele vai encontrar uma série de problemas graves e ele já perdeu a qualidade de vida, né? E o último... E qual seria essa melhor alimentação, na sua opinião? E o que você tem visto na sua prática clínica? O que você vê que funciona? Exato, e é o último marco que eu ia dizer, né? Assim, bom, muito bem. Então agora nós temos um tratamento, é um tratamento trabalhoso, mas ele existe e ele é altamente eficiente. Mas o último marco, um marco importante recentemente, foi a percepção de que o ponto central é a alimentação e de que essa alimentação deve ser uma alimentação low carb, nas suas diversas modalidades, né? E aí é importante a pessoa estar bem orientada por endocrinologista e nutricionista especializados, para desenhar para ele qual modalidade de dieta low carb é mais adequada por causa dele, né? Assim, essa dieta tradicional, essa famosa dieta de pirâmide de alimentos, pode comer 2 colheres de arroz, meia colher de batata, essas coisas não resolvem, assim. Pode até ser que esse tipo de dieta, em alguma situação específica ali, alguma coisa de curto prazo, do tipo querer ficar mais magrinho para entrar num terno, possa até resolver no curto prazo, mas para corrigir um paciente que tem uma doença hepática gordurosa, e ele não desenvolveu doença hepática gordurosa à toa, ele desenvolveu porque ele está com uma série de problemas metabólicos, é uma dieta low carb, né? E veja, Janaína, assim, os guidelines, né, essas recomendações da sociedade são sempre muito conservadores, né? Eles são... mas mesmo nos guidelines, que são bem conservadores, eles já colocam, olha, é necessário que o paciente faça dieta, preferencialmente dieta low carb. E o que a gente vê na experiência clínica é que não tem como, né? Essa dieta tradicional, a pessoa perde peso ali momentaneamente, depois volta, a pessoa fica passando fome, quer dizer, dieta tradicional na doença hepática gordurosa faz com que a pessoa emagreça doentiamente, a pessoa fica passando fome, a pessoa fica inflamando cada vez mais o corpo, né? E a dieta low carb não, uma dieta muito mais confortável, que a pessoa perde peso sem passar fome e mantém o peso mais baixo, que é o mais importante. E o jejum intermitente, o que você acha, Leandro? Você acha que a pessoa, quando ela consegue fazer uma dieta bacana e introduzir o jejum de uma forma saudável, né, realmente intercalando, fazendo uma dieta equilibrada, você acha que pode ajudar? Tem alguns estudos sendo publicados bem interessantes com jejum e esteatose, né? Tem um até recente que eu li, mostrando benefício. Hoje, na hora que o jejum está sendo duramente atacado, né, com estudo, na minha opinião, mal feito, mas eu até postei sobre esses dias, mas com relação à esteatose, né, que é um excesso de carboidrato, o fígado começa a liberar o glicogênio, a gordura estocada quando a gente jejua e quando a gente está em uma dieta de baixo carboidrato, né? Aí eu tenho visto alguns resultados muito bons. Sim, eu também tenho visto, né? E assim, o paciente que faz o jejum intermitente, desde que dentro da técnica correta, bem orientado, né? Não é simplesmente sair fazendo sem uma orientação, né? Existe a maneira correta de entrar do jejum, de sair do jejum. Então, aparentemente, essas pessoas que fazem jejum intermitente, elas
perdem mais peso, mantêm-se com peso mais baixo no médio e longo prazo, né? E tem uma coisa interessante do jejum intermitente que eu não sei explicar muito bem, mas é uma percepção que a gente tem, é que à medida que a pessoa vai fazendo jejum intermitente, parece que ela tem menos fome, né? As pessoas têm a impressão de que quando faz jejum intermitente, que ela depois no dia seguinte vai comer tudo que vem pela frente, que vai desmaiar de fome, mas não é isso. O jejum intermitente, quando feito na técnica correta, você passa pelo jejum tranquilamente e sai do jejum assim bem, né? A impressão que tem é que, à medida que o tempo vai passando, a pessoa vai tendo aquela menos sensação de fome, assim. Eu não sei explicar muito bem, talvez você tenha conhecimento para explicar isso melhor, mas é uma percepção que a gente vê no dia a dia. O jejum facilita muito a cetose, né? Então, esse estudo que eu critiquei, por exemplo, eles falaram para a pessoa comer o que quisesse, do jeito que quisesse, e bater as calorias do dia. Então, acaba que eles compensaram aquela refeição que eles pularam comendo as mesmas calorias no dia. A ideia do jejum é realmente você ficar um tempo sem comer, seu fígado joga fora o que está em excesso, isso demora meses, não é de um dia para o outro, mas o Leandro tem visto, assim, pacientes que a gente tem em comum, realmente limpar a esteatose. Tem paciente nosso, inclusive, limpou a esteatose e não melhorava, a gente falou assim, gente, o que é? A gente acabou descobrindo uma doença autoimune, então, mas a gordura sumiu, né? Então, os pacientes realmente reduzem a gordura de maneira impressionante, a gordura some, cura. Tem pacientes que eu mando fazer ultrassom no mesmo médico, o médico fala, não, esse ultrassom estava errado, não tem como ter curado a esteatose. Aí ele fala, não, foi o senhor que fez. Aí isso já, né? E eu tenho feito isso de rotina, e é muito interessante ver. Mas o jejum aumenta a cetose tira a fome. Então, por isso que melhora, sem compensar as calorias. A ideia é pular uma refeição, porque se você pula a refeição e depois se entope de comida, o fígado volta a guardar o excesso. Você está com excesso de glicogênio, excesso de gordura, você tem que usar isso. Quem que vai te ajudar? O jejum, a low carb, o exercício físico, lógico, a dieta hipocalórica, sim, lógico. Mas uma dieta hipocalórica que você não morre de fome, uma dieta hipocalórica que não reduz o seu metabolismo e piora a sua tireoide, que é uma dieta hipocalórica mantida, sem ciclar. Por isso que eu e a Daniela, a gente sempre fala no Transforma. Gente, vamos ciclar o jejum, fazer intermitência no jejum, né? Não vamos fazer direto igual, tudo igual. Tem técnica para fazer, para funcionar, para você não entrar em platô. Então, a gente estuda muito, né? Por isso que eu sempre quis fazer essa live, porque eu vejo, Leandro, que muitos colegas gastroenterologistas, eu já peguei escrito isso, corte gordura, está escrito no papel de orientação do gastro, que tem quem tem esteatose, coma grãos integrais, né? Leite desnatado. Então, assim, isso deu um absurdo, eu fico perplexa de ver como que, e você está falando que já está entrando em guideline a low carb para esteatose. Isso é interessantíssimo, porque no diabetes a povo ainda está resistente. E a esteatose é uma manifestação de resistência insulínica, né? Então, como que algum gastro ainda pode fazer isso? De falar, não, tira a gordura, eu não entendo isso. Por isso você tem que constar o Leandro, gente. Eu falo isso todo dia, eu consulto com ele. Pelo amor de Deus, por mais médicos como você, porque não tá fácil. Realmente o conceito é um conceito completamente errado, né? E assim, e uma coisa interessante, assim, primeiro é importante a gente não ser alarmista, né? Assim, muitos pacientes com doença hepática gordurosa não vão evoluir com fibrose e cirrose hepática, né? Isso ocorre num percentual menor de pacientes. Então, assim, as pessoas não precisam ficar assim alarmadas. Mas é importante um conceito de que, mesmo que a pessoa faça lá um fibroscan e o fígado tem uma rigidez normal, quer dizer, seria um fígado que tem só esteatose hepática pura, mesmo que a pessoa tenha esteatose hepática pura, é importante que ela trate dessa esteatose, porque o risco hepático dela com esteatose hepática pura, naquele momento, é ter um risco baixo, mas essa pessoa continua tendo risco cardiovascular, risco metabólico de diabetes e de tudo mais. Então, toda a esteatose hepática deve ser tratada, né? E uma coisa muito importante é isso, é que a esteatose hepática, ela desaparece. No tratamento correto, a esteatose hepática vai regredindo, ela desaparece, o fígado volta completamente à normalidade. E essas tecnologias de elastografia, né, que é fibroscan e outras tecnologias de elastografia que tem, mostram que o paciente tem, inclusive, regressão da fibrose hepática. Né? Então, aquelas cicatrizes que se formam com o passar dos anos de tratamento sustentado, elas vão regredindo, né? O fígado é um órgão muito plástico, é um órgão assim que tem uma capacidade de regeneração muito boa. Isso já vem até da mitologia grega, o fígado de Ptolomeu, que se recuperava de um dia para o outro, né? Então,
de Prometeu, né? O fígado de Prometeu, que se recuperava de um dia para o outro, vem da mitologia grega. Então, o fígado é capaz de reabsorver essa fibrose hepática e melhorar, né? Então, o tratamento, em qualquer fase que o paciente estiver, o tratamento deve ser instituído, deve ser um tratamento baseado eminentemente em dieta low carb, atividade física regular e alguns medicamentos para dar apoio, né? Leandro, tem umas perguntas aqui que eu queria te fazer. Olha só, primeiro a Marilyn que está falando aqui, questão de no Instagram, está fazendo uma consulta aqui com os meus seguidores, né, sobre ferritina baixa, mas tem que consultar, não é você ficar fazendo consulta em blog com seguidor da Janaína não, tá, filha? Ferritina baixa vai de câncer a doença celíaca, a um simples menstruação exagerada. Então, não fique expondo os seus problemas aqui, perguntando o que cada seguidor acha que você deve fazer. Consulta com um médico decente e faz uma avaliação. Tá? Porque isso tem que ser olhado. Tem gente perguntando aqui, Leandro, se doença hepática dá pé rachado. Você tem alterações dermatológicas na doença hepática? Tem alguma alteração dermatológica na pele que as pessoas têm que se preocupar e procurar saber melhor se tem alguma doença no fígado? Nada a ver com esteatose, mas alguma alteração? Existem algumas alterações dermatológicas na doença hepática crônica, mas essas alterações, elas ocorrem quando o paciente já tem uma cirrose hepática em evolução. Não existe nenhuma alteração assim precoce na pele. Assim. Então, o paciente com uma doença hepática mais avançada, ele vai ter as unhas mais brancas, né? Esse é um marcador, vai ter a palma das mãos muito vermelhas, né? A pessoa começa a formar como se fossem uns vasinhos, assim, na pele, que a gente chama de aranhas vasculares, que são capilares na pele mais proeminentes, a pele fica muito fina. Então, assim, há uma queda de cabelos, não é? Então, existem várias alterações, mas quando o paciente começa a ter alterações de pele, é porque ele já tem uma doença mais avançada. A questão do pé rachado, eu desconheço, assim, se a cirrose hepática pode causar pé rachado, porque às vezes a gente vê que a pessoa desenvolve a rachadura nos pés, que é ali mais na região do calcanhar, né? É porque a pessoa está com excesso de peso, né? E aquele peso sobre a planta dos pés acaba rachando a pele, né? Então, essa é uma situação. Mas nós não devemos esperar essas alterações de pele para se preocupar com o fígado, porque aí o paciente já tem uma doença mais avançada. E, assim, eu acho muito importante... Esperar ficar amarelo já era, gente. Sim. É insidioso. O fígado é insidioso. Ele é quietinho, come quieto. Vocês têm que olhar de outro jeito. Nós que fazemos lá o Fibroscan, tem dia que a gente assim, assusta, assim, porque chegam às vezes pacientes externos para fazer o exame, a gente não conhece o paciente, e a pessoa está bem, assim, clinicamente está bem, tem os exames alterados, mas está bem. Quando você faz o Fibroscan, a pessoa já tem cirrose hepática, né? Então, a cirrose hepática é uma doença silenciosa. Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante é que todo mundo lembra do check-up ginecológico, né? As mulheres fazem, vai lá no ginecologista, faz check-up, os homens têm lá o terror, mas vão lá fazer o check-up da próstata, né? Todo mundo dá uma passadinha no cardiologista para fazer o check-up cardiológico, fazer esteira, mas ninguém faz check-up digestivo, né? Ninguém faz colono depois de 50 anos, né? Ninguém olha o intestino. Ninguém faz um rastreamento de H. pylori, que é uma bactéria que pode causar câncer de estômago. E o fígado vai evoluindo silenciosamente, sem que ninguém saiba. E quando a pessoa descobre, já é tarde demais. Então, é muito importante que as pessoas conversem com seus clínicos, com seus médicos. Olha, pode pedir aí umas enzimas hepáticas e tal. Né? Se elas estiverem normais, eu acho que já está razoavelmente bom. Mas se elas estiverem alteradas, é procurar assistência especializada. A Renata Maltese está falando que ela tinha esteatose grau 2, perdeu 12 quilos e continuou com esteatose grau 2. Gente, isso é porque vocês emagrecem com a dieta errada. Por isso que as pessoas perdem peso e continuam diabéticas. Por isso que as pessoas diabéticas tomam todos os remédios e depois de 10 anos, metade dos diabéticos vai estar em uso de insulina. Isso é fato. Diabético 2. Em 10 anos, metade vai usar insulina. Por quê? Porque a dieta está errada. O cara é rico, usa os melhores remédios, metade vai estar usando insulina. Não adianta emagrecer comendo porcaria. Então, é muito comum isso. Por isso que o povo achava que não tinha cura, né, Leandro? Não, isso aí não tem cura. Exatamente. Só emagrecer ajuda, mas resolve sempre?
Não, nem sempre, assim, a doença hepática, por isso que a doença hepática gordurosa, ela não é muito bem tratada até o momento, porque você tem que abordar todas as questões, né? O peso, a obesidade é um dos principais fatores, né? Mas é necessário tratar, fazer o controle da glicose, diminuir o nível de insulina do paciente, é necessário controlar o lipidograma, esse paciente precisa melhorar a qualidade de sono, né? Esse é um outro fator que precisa ser corrigido, né? Se o paciente tiver algum outro fator acessório, como síndrome dos ovários policísticos, isso precisa ser contornado. Então, assim, a doença, ninguém desenvolve doença hepática gordurosa à toa. Não é porque você está 2 quilinhos acima do peso que você vai desenvolver. Normalmente, quando você desenvolve doença hepática gordurosa, você tem uma série de problemas metabólicos. Então, às vezes, a pessoa perde peso, mas os outros fatores estão todos aí por serem resolvidos. Então, a doença hepática gordurosa não melhora, né? Então, E uma pessoa magra pode ter doença hepática, né, Leandro? A pessoa não precisa ser gordona. Exatamente, exatamente. Às vezes a pessoa tem, inclusive, um índice de massa corporal dentro da normalidade, certo? Mas ela tem uma cintura larga, quer dizer, aquela pessoa que tem aquele biotipo do acúmulo da gordura na região abdominal, né? Então essa pessoa pode estar, mas meu peso está normal, mas como é que está a cintura, né? Então uma cintura aumentada, que seria, no caso aqui do Brasil, uma cintura acima de 88 para a mulher e 102 para o homem, 88, 89, 102 para o homem mais ou menos, isso já é acúmulo de gordura visceral, e às vezes a pessoa está dentro de um índice de massa corporal normal. Então, tem algumas armadilhas que precisam ser melhor avaliadas. Às vezes, uma outra questão, às vezes a pessoa ainda está com uma cintura dentro da normalidade, a pessoa ainda está dentro do índice de massa corporal dela normal, mas só que antes ela tinha a vida toda 40 quilos e agora ela tem 60. Quer dizer, então isso ainda não causou uma alteração antropométrica nessas medidas, mas comparativamente ao que ela já foi, ela está muito acima do que a genética dela é capaz de tolerar. Então ela já pode desenvolver a doença hepática gordurosa. Agora, é importante a gente lembrar que existem outras causas de doença hepática gordurosa que não são só essas causas tradicionalmente metabólicas. Doença de Wilson, deficiência de alfa-1 doença celíaca, a doença celíaca pode causar doença hepática gordurosa, vários medicamentos, então... Vocês estão me ouvindo? Repete a última frase que você falou, deu travado aqui. Deu uma travadinha. Então, vários medicamentos podem causar doença hepática gordurosa, doença celíaca, doença de Wilson, né? Então, assim, a avaliação inicial do paciente com doença hepática gordurosa, ela é uma avaliação, assim, mais complexa. É necessário que as causas secundárias de doença hepática gordurosa sejam identificadas e tratadas o conjunto. Importante as pessoas entenderem. Cortei o jantar, isso não vai resolver. Entendeu? O que você fez? Eu comecei a fazer uma caminhadinha. Isso não vai resolver, assim. É importante, assim, todo o conjunto de problemas que estão levando a doença hepática gordurosa tem que ser abordados, né? Porque senão o resultado vai ser parcial e muitas vezes frustrante. Últimas perguntas, Leandro. A Kelly está aqui no Instagram perguntando: quem fez lipoescultura tem possibilidade de desenvolver esteatose hepática? Essa eu nunca ouvi. Não, quem fez lipoescultura... Não, quem fez lipoescultura não tratou a esteatose hepática, né? Então, essa é uma questão importante. As pessoas têm que entender o seguinte: a lipoescultura, ela melhora a estética, ela melhora o exterior, ela retira a gordura debaixo da pele. Mas ela não causa esteatose, ela simplesmente não trata. Ela simplesmente não trata, que eu conheça, não. O que às vezes acontece é assim, a pessoa tira a gordura debaixo da pele e a gordura visceral continua, né? E muitas vezes a pessoa fez uma lipoescultura porque existem relatos, inclusive, de pacientes que desenvolvem pancreatite crônica por esteatose pancreática. Essa é uma coisa ainda em estudos, mas a gente tem que pensar que gordura em excesso nas vísceras é problema, com certeza. Aqui, ó, a Renata está perguntando se não tem exame de sangue que sugere. Na verdade, a esteatose não necessariamente aumenta exame. A Juliana até falou que sim, mas não. E foi o que eu falei logo no começo. Você pode ter esteatose e não ter alteração de transaminase, tá? Que é TGO, TGP, FA e GGP. Mas você pode ter esteatose e ter alteração de transaminase, já tem esteatohepatite, por exemplo.
Então, a doença hepática, ela pode ser silenciosa, seu exame pode estar normal. Agora, a pessoa que está lá com as transaminases todas 40, o valor de referência até 50, 60, na mulher até 30 e poucos, 40, aí está lá na tábua da beirada lá em cima. Mas sua insulina está alta, seus triglicéridos estão altos, seu HDL está baixo, aquele ali mesmo estando no valor de referência, eu valorizo. E o paciente, quando ele faz low carb, está lá, TGO, TGP, que aqui a Juliana colocou aqui, ó. Isso que a Juliana colocou são exames de função hepática, eles não diagnosticam esteatose, não, tá, Ju? Não diagnosticam, mas esses exames, por exemplo, quando o paciente vem com esses exames altos, a GGT, por exemplo, se está com isso alto, pode ser hepatite autoimune, né? Pode ser cirrose, pode ser várias coisas. O Leandro eu mando para ele faz uma gama de exames, assim, de 2 páginas que eu não pedi, além dos que eu peço. Quem me conhece sabe que eu peço muito exame, para investigar a alteração de transaminase. Né, Leandro? Então, o fato de ter transaminase alta não quer dizer que seja necessariamente esteatose, e ter esteatose não necessariamente vai ter um exame laboratorial alterado, não é isso? Exatamente. Essas enzimas hepáticas, elas são exames de triagem, mas elas são exames muito falhos, né? 30% dos pacientes com alguma forma de doença hepática crônica, esteatose ou outra causa, hepatite C, hepatite autoimune, etc., têm as enzimas hepáticas normais, né? E o fato de ter as enzimas hepáticas alteradas não quer dizer que é esteatose, é necessário fazer o diagnóstico diferencial. Elas são um método de triagem, mas elas são, assim, um pouco grosseiras, assim, né? E no fígado, meu nível está normal, está tranquilo. Não, a pessoa pode estar com nível alto e estar com uma esteatose hepática pura, a pessoa está com nível normal ou praticamente normal, e pode estar, inclusive, com uma cirrose hepática, né? Então, assim, realmente, o que a doutora Janaína está falando tem toda razão. As enzimas hepáticas, às vezes, estão boas, mas a pessoa tem uma insulina alta, né? Se ela tem um problema... Aliás, a hiperinsulinemia é um dos principais marcadores de presença de esteatose hepática, né? Então, existem outros dados metabólicos, a gente junta aquele conjunto de dados para fazer a avaliação. Então, as enzimas, elas ajudam, mas não dá para confiar só nisso. As últimas perguntas, pessoal, vamos lá. Aqui, a Ju está falando que ela foi vegana por 23 anos, estava com esteatose. Tem 6 meses na low carb, 4 na carnívora e normalizou tudo. Né? Realmente a gente percebe isso. Eu tenho alguns pacientes que estavam fazendo carnívora, que eu mandei para o Leandro, ele viu isso mesmo, né, Leandro? Também uma dieta que eu tô morro de medo, né? Que carne em excesso faz mal para o fígado. Faz mal para o fígado comer carne, Leandro? Não, isso aí também é um outro conceito errado, né? A questão da dieta vegetariana, vegana, né? Ela tem esse problema que a pessoa acaba baseando muito a alimentação dela em carboidrato, frutose, né? Então, às vezes, a pessoa pode desenvolver uma doença hepática gordurosa, né? A proteína não faz mal para o fígado, a gordura não faz mal para o fígado. Para aqueles pacientes com cirrose hepática muito avançada, né? São pacientes que estão em lista de transplante e tal, uma dieta muito hiperproteica pode desencadear um quadro de confusão mental. Então, para esses pacientes, a gente recomenda uma dieta assim, com quantidades normais de proteína. Mas para aquela pessoa que está com doença hepática gordurosa, que está tratando do fígado, a proteína não causa dano algum, a gordura também não causa dano algum. Leandro, o paciente na fila de transplante hepático por esteatose, ele pode fazer low carb? Pode fazer low carb, sim, com toda certeza. Nós tivemos, inclusive, um caso em comum, né, que foi um paciente, foi muito importante, né, nós tínhamos um paciente que ele estava tão obeso que a gente não conseguia transplantar, né, ele não podia, estava contraindicado, o risco pós-operatório era tão elevado, e a gente colocou esse paciente numa dieta low carb, ele perdeu peso, ficou muito bem, está transplantado, está muito bem, né, e então ele pode fazer a dieta low carb com toda certeza, né? Assim, aí, Janaína, você, né, tem muito mais experiência, né? Que a sua área de trabalho é essa, assim. E existem modalidades diferentes, né? Então, assim, é muito importante a pessoa estar com um médico especializado em low carb e falar assim, olha, o cara que está na fila de transplante não pode fazer carnívoro. Ele tem que decidir, ele pode fazer uma cetogênica, não pode fazer tratamento, por isso que eu trouxe para trabalhar aqui na D-Clinic. Porque aqui eu consigo pegar e falar para ele aqui, vamos discutir esse caso, vamos olhar isso, se liga, conversa, troca ideia, igual para a Dani, a Lu, Luciana está assistindo a gente, a cardiologista, Luciana Marques Maia. A gente troca ideia direto, tem muito paciente grave que a gente tenta conduzir. Mas só para vocês entenderem que mesmo um paciente grave, hepatopata, na fila de transplante, teve benefício da low carb. Não foi uma carnívora. Porque ele já tinha, o fígado, quando ele está muito ruim, ele não consegue lidar com proteína muito bem. Não foi a proteína que causou, foi o carboidrato, mas a proteína paga o pato. Tem gente perguntando aqui, ó, se o álcool
piora a gordura. Então, existe a esteatohepatite alcoólica, tá, Janice? Mas existe a esteatohepatite não alcoólica. Então, a gente está falando da não alcoólica, que é causada pelo carboidrato. Mas aí fica a pergunta, Leandro, o paciente que tem esteatose hepática não alcoólica, ele pode tomar um vinhozinho de leve de vez em quando ou não pode? Bom, então aí depende da fase que o paciente se encontra, né? Por isso que a elastografia, o FibroScan, é um exame muito importante, porque se o paciente tem uma esteatose hepática e ele tem lá uma esteatose hepática pura, ou ele tem um pouquinho de fibrose, um pouquinho de inflamação, ele pode beber socialmente, né? De preferência uma bebida com pouco carboidrato, né? Agora, aquele paciente que faz um FibroScan, que já tem uma cirrose bem estabelecida, aí nesse caso não há um critério de segurança. Ninguém sabe exatamente se esse paciente poderia beber ou não. Provavelmente não, porque o fígado cirrótico, ele fica muito mais sensível ao dano etanólico, ou dano por álcool, do que o fígado não cirrótico. Então, o que a gente faz normalmente é isso. Se o paciente tem uma doença em fase mais inicial, o paciente deve fazer uma dieta low carb e poderá tomar um pouco de álcool sem maiores problemas. Mas se ele tem uma doença mais avançada, a gente recomenda a não utilização do álcool. A Silvia está perguntando se o corticoide pode piorar a esteatose. Ele já respondeu, tá, Silvia? Por isso que eu não puxei aqui pro... Depois você assiste a análise de novo, ele explicou. O corticoide aumenta a deposição de gordura no fígado. O corticoide é muito graça, né? Ele é necessário em alguns momentos, né? Mas ele faz perder massa magra, acumula gordura no abdômen, acumula gordura no fígado e piora a resistência insulínica. Tá? Olha aqui, a Maria Alice no Instagram. Estou na carnívora há 4 meses, minha glicada caiu de 12 para 6,7. Ju, quero assistir essa live com o Fred Porto. Não vi essa live. O negócio aqui pequeno tá osso. É fato que a gordura do fígado é causada por carboidratos, frutose e açúcares. Albino, você chegou tarde demais. Tem que assistir a live do começo. Com certeza, nossa plano é disso. Aí o povo começa a pôr exame, gente. Não adianta pôr só GGT e perguntar se é preocupante. Tem que fazer consulta, né? Igual ele falou. Uma alteração de enzima hepática pode ser muita coisa. Tá? Inclusive, teve um paciente nosso, né, que a gente atendeu juntos, que eu e o Leandro, que ele tinha esteatose, ele emagreceu 22 quilos comigo, fazendo, né, eu levei para o Leandro, tinha alteração hepática, aí limpou, ele estava fazendo carnívoro, estava ótimo, não tinha gordura nenhuma, e a transaminase subiu, né, Leandro? E a gente ficou com aquilo, eu falei, gente, e ele tinha ferritina alta, olha pra você ver, ele tinha hemocromatose, tinha esteatose, menino novo, e estava péssimo. A gente reverteu a esteatose, a hemocromatose, a parte inflamatória reverteu, ele tinha que fazer sangria, né, Leandro? A gente optou por manter ele carnívora mesmo com hemocromatose, porque às vezes a carnívora pode aumentar um pouquinho a ferritina, né? Porque está tão bem que valia a pena ele fazer a sangria um dia a mais por mês do que tirar a dieta. E piorou a transaminase. O Leandro foi investigar, porque o Leandro é cobra, descobriu uma doença autoimune rara no menino. Então, vejam vocês que a gente fica em cima, não pode ser qualquer médico para olhar a gente, não. Então, se fosse qualquer gasto, ele falasse, não, isso aí é esteatose voltando. Não era, ele tinha uma doença autoimune desde o início. E aí, só que era discreto, o cara fazia cetogênica, né, então aquela coisa. E ficou super bem, né, Leandro? Então, isso é para mostrar que fígado é uma coisa complexa, que os clínicos adoram tratar, mas isso é coisa de gastro. Eu encaminho muito paciente para o Leandro, e olha, eu entendo de metabolismo, mas eu acho que cada um na sua casinha. A gente tem que... Hoje eu encaminhei um paciente para o Leandro, que provavelmente é esteatose, mas tem uma alfa-1 antitripsina alta. E tá, a TGO foi para 400. Então, pode ser uma questão de doença autoimune que precise do Leandro, e se eu não agir, vai piorar. E já passou na mão de um gastro que comeu mosca. Veio para mim, afinal, isso aqui, eu acho que isso aqui não é só gordura, eu acho que precisa de um olhar de especialista, sabe? Então, a gente tem que entender que os especialistas existem. O pessoal tá morrendo de medo de médico hoje, né? Todo mundo fica no Instagram caçando médico. O Leandro não tinha Instagram. Não tinha cara acadêmico, professor, preceptor de residência, não tinha Instagram. Leandro, as pessoas estão morrendo nas mãos dos picaretas, você precisa ter um Instagram. Olha a live que vocês viram hoje. Entendeu? Pega um gastro que fala o que ele está falando assim. Tem poucos gastros sérios no Brasil hoje. A Ana é uma pessoa séria, na Marta, que eu gosto muito dela, na Marta Moreira eu gosto. Ela é muito boa de gastro funcional. O Leandro, excelente. Agora, vocês têm que entender, pessoal, que às vezes o médico muito bom não está no Instagram. Então, eu estou trazendo os médicos bons. Trouxe a Lu para o Instagram, trouxe o Leandro, falei, não foi Leandro, convenci você a fazer Instagram. Sim. A Fabiola está aqui, sua esposa está aqui te assistindo. Para não mentir, fala que é mentira. Essa é a primeira live que ele faz.
O que vocês acharam dessa live? Ele arrasou. Vocês não acham que ele arrasou? Então, quem ganhou com ele ter no Instagram? Vocês que ganharam. Né? Então, tá todo mundo aqui elogiando essa live. Tá? Que aula, Fabíola, aí. Todo mundo aí. Muito orgulho. Obrigada, Fá. Então, tá todo mundo agradecendo, Leandro. Tá? A gente precisa de mais profissionais como vocês têm que falar, sabe? Não tem que achar que quem está no Instagram é blogueiro. Ou falar assim, minha médica é blogueira. Não, eu tenho mestrado, eu formei na FMG, por que não pode ter uma pessoa decente no Instagram? Pode ter, e tem. E tem. E o fato de eu ter muito seguidor, ou de você vai ter um monte de seguidor daqui a pouco, se Deus quiser, é Dr. Leandro Fonseca, não é? A Raquel tá te elogiando, tá todo mundo, Renato, ó. Dr. Leandro Fonseca, tudo junto, não é, Leandro? Façam um favor de seguir, tá? O Leandro. Nós vamos acabar aqui no Instagram, vai cair. Vocês estão vendo aqui que vai cair. Nossa, Leandro, maravilhoso, explica muito bem, todo mundo elogiando. Vai cair no Instagram. Ah, Jesus. Então, só elogios, meu querido. Queria que você desse as suas considerações finais aqui para nós. Você tá, o Instagram deu uma caidinha, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Janaína? Alô, tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Você tá me ouvindo? Tá travando um pouco aqui. Agora eu tô. Tá me ouvindo agora? Tá dando uma travada aqui no Instagram, Leandro. Pera aí. Deixa eu tentar mudar aqui pro... Deixa eu ver se você está travando também. Fala aí, Leandro, deixa eu te ouvir. No YouTube não tá travando, então pode encerrar aqui no Instagram, que deu uma travada aqui, né? No Instagram deu uma travada. Leandro Fonseca. Eu tô te ouvindo bem aqui. Pode falar no YouTube, pode falar. Sim. Mas então, eu acho assim que isso é o que tem sido levantado. Nesse canal, peraí. Eu tô te ouvindo aqui. Seu Instagram é doutor. Fabíola, escreve o Instagram dele aí. Que agora fiquei na dúvida onde que tá o ponto. Fala, Leandro, o seu Instagram. Então, isso é uma coisa muito importante. Esse caso que nós tivemos em... Travou. Estamos aqui no YouTube, está dando para ouvir bem? Tô. Fala o seu Instagram. Dr. Fonseca. Travou. Pera aí. Gente, vocês estão aqui no Instagram que travou, que tá acabando, tá? Mas no YouTube ainda tá. Vamos ver se melhora aqui. A internet deu uma pane, tá? Espera um pouquinho. Deu uma travada aqui no Instagram. Tava tão bom, né, até agora. Escreve nos comentários aí, Leandro. Tá normal, né? No YouTube não travou, Leandro. Eu que não tô te ouvindo. Tá aqui então, peraí. Seu Instagram, fala, Leandro, é doutor ponto, não é? Dr. Leandro Fonseca. Então é isso que eu postei mesmo, gente, é porque alguém entendeu errado. Então no YouTube tá ótimo. Vou fixar na tela o Instagram, todo mundo seguindo e compartilhando esse médico, por favor. Tá? Tem todo o meu respeito. Viu? Tá aí, ó. O pessoal tá todo aí, ó. Já estão anotando aqui. Então, você tem uma responsabilidade, Leandro, com as pessoas, com o mundo, com o planeta, meu filho. Tá? Então, aqui no Instagram, pessoal, no YouTube é Dr. Leandro Fonseca, tá? Ele caiu no Instagram. Tenta entrar de novo no Instagram, Leandro. Você caiu aqui. Vou fixar um comentário aqui, tá? No Instagram dele. Só para encerrar, ele vai entrar aqui de novo só para encerrar. Entra e dá um oi para mim, tá, Leandro?
entrar de novo no Instagram, né? Então, já... Vou fixar um comentário. Pronto. Vou deixar você entrar para você despedir, tá? De novo, só para encerrar. Entra e dá um oi para mim, tá, Leandro? Pronto, ele está entrando aqui. Pronto. Leandro. Você despedir adequadamente das pessoas que amaram a sua live. Está todo mundo elogiando. Eu fixei no Instagram, tá? O Rafael me ajudou aqui. Então, Dr. Conde Leandro Fonseca, tá? No Instagram dele. Sigam, compartilhem. Despede aí do povo, Leandro. Ih, travou de novo. Ih, travou de novo, não é possível. Instagram, né? Gente, ele vai deixar a despedida dele no YouTube. Vocês assistem a despedida no YouTube para vocês, que ele vai falar aqui, tá? Pode falar aqui, ó. Aumenta seu volume aqui no computador. Eu vou encerrar, tá bom? Eu agradeço muito que vocês estiveram aqui. E ele vai encerrar lá no YouTube. Depois vocês assistem ele dando tchau para vocês. Tá bom? Obrigada, amei que vocês vieram. Leandro, aumenta o volume aqui agora. Tá me ouvindo bem? Tira. Tá ouvindo bem? Oi, tá me ouvindo bem? Tira. Aumenta o volume do seu computador agora. Isso. Aumenta o volume do computador. Tá ouvindo? Tô ouvindo bem. Pode despedir do povo. Mas então é isso. Foi um prazer, foi muito legal a gente ter discutido esses assuntos. Eu espero que tenha contribuído aí para as pessoas entenderem melhor sobre a doença hepática gordurosa, valorizá-la, né? Procurar pessoas preparadas para cuidar delas, levar a sério, gente. Assim, eu acho que essa é a principal mensagem. A gente precisa preservar a nossa qualidade de vida, a gente precisa preservar a nossa quantidade de vida. E não há nada pior para prejudicar a qualidade de vida que cirrose hepática e, inclusive, com redução de tempo de vida também. Então, é necessário, quando a pessoa tiver uma esteatose hepática, procurar um profissional adequado, seguir as medidas médicas recomendadas, mudar o estilo de vida, porque tudo que nós temos é a nossa saúde, isso aí com toda certeza. Então, gente, um beijo, ó, o prazer é todo nosso. Na próxima vez eu vou trazer meu computador de casa, que esse que eu fiz na clínica dá muito eco aqui mesmo. Todo mundo que faz comigo dá eco. Por isso, é a clínica, tá? Então, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, viu, Leandro? Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado e volte sempre. Prazer.